Bom, pessoal, nós vamos dar continuidade então a respeito das classificações dos crimes que nós estamos tratando aqui. Então, a última coisa que nós vimos aí foram os crimes materiais, os crimes formais e os crimes de mera conduta, tá? Agora nós vamos verificar então quanto ao momento de consumação do crime, tá? E quanto ao momento de consumação dos crimes aqui, nós temos a possibilidade aqui dos crimes chamados de crimes instantâneos, tá? Bom, o que são crimes instantâneos? Crimes instantâneos, eles são aqueles que dá para verificar um momento correto, um momento marcante da consumação do crime, tá? Tem um momento determinado que esse crime foi consumado. Dá para verificar então qual que é esse momento da consumação do delito, tá? Por exemplo, se sabe que um furto, né, se às vezes testemunha ou por gravações de câmera, um furto aconteceu às 11 horas e 55 minutos do dia tal. Que um homicídio aconteceu às 23 horas e 42 minutos do dia 21 de abril de 2020. Tudo isso é possível saber o momento consumativo do crime, então é chamado de crime instantâneo, ele acontece naquele momento, e aquele momento pode ser facilmente determinado. Nós temos também aqueles crimes chamados de crimes permanentes, tá? Bom, os crimes permanentes são aqueles que a doutrina vai chamar que eles se protraem no tempo, ou seja, que o seu resultado ele se estende no tempo, ele acontece todos os dias enquanto a conduta está acontecendo, enquanto a conduta não cessa, tá? Um exemplo de um crime permanente, aqui nós temos um crime de tráfico, desculpem, bom, o crime de tráfico também, na modalidade guardar o substância entorpecente, né, quando o sujeito está guardando na casa dele, é um crime permanente, ele está acontecendo enquanto a droga lá está sendo guardada, né? Mas um crime, como ideia de um crime permanente, aqui nós temos o crime de porte de arma, porte ilegal de arma, um crime permanente, né? Então, existem pessoas aí que têm uma arma em casa há 20 anos, por exemplo, essa arma está lá de forma ilegal. Então, faz 20 anos que esse sujeito está cometendo crime. Veja só, isso é um ato só, tá? Embora a conduta se protraia, embora a conduta se reitere no tempo, isso é chamado, então, de um crime permanente. Todos os dias ele está acontecendo. O crime de sequestro, por exemplo, também é chamado de crime permanente. Vejam só, uma característica do crime permanente aqui é a possibilidade da prisão em flagrante. Enquanto o crime estiver acontecendo, tá? Enquanto as condutas estiverem sendo reiteradas. Então, o sujeito que está com uma arma ilegal guardada na casa dele, existe a possibilidade da prisão em flagrante acontecer a qualquer momento, tá? Porque nós estamos diante de um crime permanente. E aqui também, gente, ao lado dos crimes permanentes, mas nós não podemos confundir com ele, nós temos os crimes habituais, tá? Bom, o que são os crimes habituais? Vejam só. Se o permanente é aquele que todos os dias ele acontece, imagine então um sequestro, tá? Um sequestro, a pessoa fica 15 dias no cativeiro. Então, durante 15 dias, o crime está acontecendo. Por 15 dias, o delito está acontecendo, tá? E agora, um crime chamado de crime habitual. Como exemplo, nós temos o crime chamado de crime de rufianismo. O crime de rufianismo, gente, é a hipótese da exploração sexual, o sujeito fazer agenciamentos, né, para as prostitutas, para as pessoas aí do sexo. Então nós temos o crime de rufianismo. Vejam só, o crime de rufianismo. Então imagine que o sujeito lá ele tem uma casa de prostituição, né? Vejam, se prostituir não é crime, tá? O crime não é se prostituir. O crime é fazer esse agenciamento da prostituição. O crime, então, é de rufianismo, é quem é o rufião, aquele sujeito que faz o agenciamento. Então, o sujeito tem lá essa casa de prostituição que faz o agenciamento. Então, hoje ele abriu a casa de prostituição, está lá fazendo o agenciamento de crimes, das prostitutas. Cobra a taxa dele lá e tal. Imagine que amanhã é dia do descanso, né? Amanhã o pessoal não trabalha. 2 dias depois ele abre novamente, faz o agenciamento. Daí fica mais um dia sem abrir. Daí abre 2, 3 dias depois. Veja, isso não é um crime permanente, porque o crime permanente ele tem por característica da sua
conduta, do seu cometimento se protrair. Então, no sequestro, no dia 1 está acontecendo sequestro, no dia 2 está acontecendo sequestro, no dia 3 está acontecendo sequestro, e assim sucessivamente. E no crime de rufianismo? O crime de rufianismo é um crime habitual. Então, o crime acontece toda vez que a conduta é reiterada. Então, hoje, o sujeito está fazendo o agenciamento lá das prostitutas, ele está cometendo crime. Amanhã, a casa não abriu. Tá? Então tá tendo crime? Não, não está tendo crime. As prostitutas podem estar lá, tudo, mas não está tendo crime. Daqui 2 dias abre novamente. Naquele momento ele está cometendo crime. Então, a cada vez que ele comete o ato de agenciar essas prostitutas, agenciar a prostituição, o crime de rufianismo está acontecendo. Tá? Isso então é crime chamado de crime habitual. Ou seja, existe um modo de vida criminoso. Existe uma habitualidade nas condutas criminosas, o que é diferente, então, de crime permanente, gente. Não confundam com crime permanente, tá bom? Ótimo. Seguindo adiante aí, então, nós temos os crimes quanto às pessoas que praticam, chamado de crimes subjetivos, tá? Ou na verdade, são crimes unissubjetivos e plurissubjetivos, tá? Então, unissubjetivo e plurissubjetivo diz necessariamente quanto às pessoas que praticam esse crime ou a quantidade de pessoas que praticam este crime, tá? Então, vejam só, os crimes unissubjetivos são aqueles crimes que não necessitam de mais de uma pessoa para o cometimento dele. Então, apenas uma pessoa pode cometer o crime. Uma pessoa comete o crime de furto, uma pessoa comete o crime de roubo, uma pessoa comete o crime de estupro, uma pessoa comete o crime de ameaça, e assim sucessivamente. Gente, a grande maioria dos crimes no Código Penal são crimes unissubjetivos, tá? Ao lado deles, nós temos os crimes plurissubjetivos, também chamados ou denominados aí de crime de concurso necessário, tá? Então, nós temos os crimes plurissubjetivos ou de concurso necessário. Vejam só, nesses crimes exige-se para sua prática mais de uma pessoa, exige mais de um criminoso. Então, no mínimo 2 pessoas aí, tá? Por exemplo, o crime de associação criminosa lá do artigo 288. Tá lá dizendo que associarem-se 3 pessoas, então, né, é necessário aí que se associem 3 pessoas para que o crime seja cometido. Então, uma pessoa, existe crime de associação criminosa? Não. 2 pessoas? Não. É necessário, então, no mínimo 3 pessoas para o crime de associação criminosa. Então, nós temos os crimes unissubjetivos, que para o seu cometimento basta uma pessoa, um sujeito ativo, e os crimes plurissubjetivos, que necessariamente, então, exige-se a participação de mais de uma pessoa, tá bom? Ótimo, gente. Agora, outra classificação dos crimes são os crimes de dano e os crimes de perigo. Prestem muita atenção nisso, por favor. Então, crimes de dano e crimes de perigo. Os crimes de dano, eles sempre serão crimes materiais, tá? Então, eles sempre serão os crimes materiais ou então crimes formais quando esses produzem algum tipo de resultado. O que é o crime de dano? O crime de dano, ele vai acontecer tão somente quando existe uma lesão ao bem jurídico tutelado. Então, é necessário que exista uma lesão material ao bem jurídico tutelado. Vejam só, a vida é um bem jurídico tutelado. Quando ocorre o crime de homicídio? O crime de homicídio acontece quando existe uma lesão a esse bem jurídico tutelado, que é a vítima. Então, o homicídio é um crime de dano. Os crimes, por exemplo, o crime de lesões corporais. Bom, qual que é o bem jurídico na lesão corporal? A integridade física da pessoa. Quando que acontece o delito nos crimes de dano aqui na lesão corporal? Quando a integridade física do sujeito, que é esse bem jurídico tutelado pelo Código Penal, ela é ofendida, tá? Então, os crimes de dano, gente, olha só, crimes de dano somente ocorrem
quando o bem jurídico tutelado ele é afrontado, tá? Quando existe, então, uma afronta ao bem jurídico que a lei penal está tutelando. Ótimo, nós temos o crime de dano. E daí nós temos os crimes de perigo. Vejam só, aqui que está o grande problema. Os crimes de perigo não se exige aqui qualquer tipo de lesão ao bem jurídico. Na verdade, a simples exposição de um bem jurídico tutelado a perigo já é considerado crime, tá? Então basta, gente, a mera probabilidade de um dano. Não precisa ter um dano, por isso que nós temos lá o crime de dano, que precisa ter o dano. E temos os crimes de perigo. Os crimes de perigo, então, não é necessário que exista um dano. O que acontece aqui? Existe uma probabilidade de um dano. Existe a possibilidade de acontecer esse dano. Esse dano é presumido. E ele é presumido por quem? Ele é presumido pela lei, tá? Ele é presumido pela lei. Então nós temos aqui dois tipos de crime de dano. Nós temos o crime de dano abstrato e o crime de dano presumido, tá? O crime de dano abstrato e o crime de dano ou presumido, na verdade, e o crime de dano concreto. Então, olha aqui, pessoal. Então, nós temos o crime de dano, tá? Os crimes de dano. Ele pode ser abstrato ou presumido e concreto. Qual que é abstrato? O crime de dano abstrato ou presumido, eu trago como exemplo aqui para vocês um crime de tráfico. Então, uma pessoa, ela está com drogas no bolso para fins de tráfico. Aconteceu algum dano? Não, ainda não aconteceu nenhum dano. Mas a lei presume o cometimento de algum dano, tá? Então esse dano é presumido, por isso que o crime ele é de perigo. Existe um perigo, na verdade, que ele se presume a existência dele. O simples fato do sujeito estar com essa droga metida no bolso, presume-se, então, o perigo, tá? Qual que é uma das características desse crime, gente? Aqui não cabe tentativa. Então, nos crimes de perigo não cabe tentativa, tá? Não dá para tentar praticar um crime de perigo, porque o simples fato de você realizar aquela conduta que expõe um bem jurídico, aqui no caso do tráfico é a saúde pública, a um perigo, o crime já aconteceu. Então, não cabe tentativa. Esse é o crime então, de perigo abstrato. Não precisa se verificar realmente um perigo. Esse perigo é presumido, tá? A lei presume esse perigo. Ao lado aí dos crimes de perigo abstrato ou presumido, nós temos os crimes de perigo concreto, tá? E nós temos o crime de perigo concreto. Bom, o crime de perigo concreto, embora seja também só o perigo que existe, não existe uma afronta direta a um bem jurídico tutelado, tá? Nós temos que verificar se concretamente existiu esse perigo. Esse perigo, então, não é abstrato, não é algo geral que está aí viajando, está nas nuvens. Esse perigo ele é concreto. Como exemplo, nós temos o artigo 132 do Código Penal Brasileiro, que é a exposição da vida de outrem a perigo. Tá? Então, eu já dei esse exemplo para vocês. Eu colocar meu filho de 3 anos de idade na garupa de uma moto e sair por aí pilotando com ele, que não acontecer nada, se não acontecer nada, tá? O simples fato de eu expor a vida dele a perigo, tá? Então, expondo a vida dele a perigo, existe o crime do artigo 132, que é a exposição da vida aí ao perigo. Então, aqui, gente, nós temos o que é chamado de crime de perigo abstrato concreto, tá bom? Ótimo. E aí também, por fim, nós temos os crimes comissivos, que a gente já tratou deles, né? Quando nós tratamos lá dos homicídios. Os crimes comissivos são aqueles crimes que são cometidos por ação. Eu faço alguma coisa, é um facere, né? Então é uma atitude. Eu mato, eu furto, eu estupro, eu subtraio, e assim vai, eu roubo. E os crimes omissivos, eu não vou aqui me delongar neles porque nós já vimos. Nós temos um não facere, um não fazer. Eu deixo de fazer algo, tá? E aí nós temos os crimes aqui omissivos próprios, que nós já vimos, que eles estão no Código Penal, artigo 135, por exemplo, e os crimes de omissivos impróprios, tá? Aqui
O artigo 13 traz lá quando isso acontece. Beleza, pessoal? Tá aí. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição.